Como Cássio já odiava Málico, não somente lhe permitiu vingar-se, mas mandou mesmo uma ordem secreta aos chefes de suas tropas para que ajudassem a Herodes em tudo que desejasse deles, para esse fim. Em seguida, tomou Laodiceia. Os maiorais do país trouxeram-lhe presentes e coroas. Herodes não duvidou de que Málico também estivesse lá e julgou que aquela ocasião seria própria para executar seu desígnio. Quando Málico estava perto de Tiro, começou a suspeitar. Resolveu tirar seu filho que lá estava como refém e fugir para a Judéia. Seu desespero levou-o mesmo a formar um projeto ainda mais ousado, que era de se servir da ocasião da guerra de Cássio contra Antônio para levar os judeus a sacudir o jugo dos romanos, destronar Hircano e reinar em seu lugar. Mas Deus zombava de suas vãs esperanças, com que tanto se iludia. Herodes desconfiou de que ele tinha algum plano extraordinário e para preveni-lo, convidou-o a cear em sua casa com Hircano. Mandou em seguida um dos seus, com o pretexto de fazer os preparativos, mas deu-lhe uma ordem secreta de rogar aos oficiais das tropas romanas que fossem esperar Málico no caminho, para lhe dar o castigo merecido. Como Cássio lhes havia ordenado que fizessem tudo o que Herodes desejasse, não deixaram de ir ao encontro de Málico. Viram-no perto da cidade, ao longo da praia, e o mataram. O espanto de Hircano foi tão grande que ele desmaiou. Quando voltou a si, perguntou a Herodes quem havia mandado matar Málico. Um dos tribunos então respondeu que tudo se fizera com ordem de Cássio, e ele disse: sou-lhe então devedor de minha salvação, e toda a Judéia não lhe é menos grata do que eu, pois ele nos salvou fazendo morrer esse traidor que tinha tramado nossa ruína. Não se sabe se Hircano tinha verdadeiramente esses sentimentos no coração ou se o medo fazia-se falar, mas foi dessa maneira que Herodes se vingou de Málico. Capítulo 10. Félix, que comandava tropas romanas, ataca em Jerusalém a Fazael, que o repele. Herodes derrota Antígono, filho de Aristóbulo, e casa-se com Mariana. Conquista a amizade de Antônio, que trata muito mal uns enviados de Jerusalém, que vinham fazer queixas dele e de Fazael, seu irmão. Este registro também se encontra no livro 14, capítulos 20, 21, 22 e 23, Antiguidades Judaicas, parte 1, 50. Depois que Cássio deixou a Síria, sucederam-se perturbações em Jerusalém. Félix, que lá tinha sido deixado com tropas romanas, atacou Fazael para se vingar por Herodes ter mandado matar Málico. Herodes estava, então, em Damasco com Fábio, que era o governador, e quis marchar incontinenti para ir socorrer seu irmão. Mas uma enfermidade o reteve, e Fazael não teve necessidade dele, pois suas tropas lhe bastaram para repelir Félix, com vantagem. Fez, em seguida, graves censuras a Hircano, porque, depois de lhe ter prestado tantos serviços, tinha favorecido Félix contra ele e tolerado que o irmão de Málico se tivesse apoderado de diversas praças, dentre outras, de Massada, que é um castelo muito forte. Dele, porém, não ficou o senhor por muito tempo, pois logo que Herodes sarou, retomou-as todas e o obrigou a lhe pedir perdão. Retomou, também na Galileia, 3 praças ocupadas por Marion, que, tendo sido constituído por Cássio, príncipe de Tiro, dominava em toda a Síria. Mas Herodes tratou bem os tírios, que lá estavam como guarnição, e até mesmo deu presentes a alguns deles, o que causou não menos afeto por ele e por sua nação do que ódio por Marion. Este marchou em seguida contra Herodes. Levava consigo Antígono, filho de Aristóbulo, e Fábio, que Antígono tinha conquistado com dinheiro, porque eles eram inimigos de Herodes, e Ptolomeu, sogro de Antígono, os ajudava com tudo de que eles precisavam. Herodes veio-lhes ao encontro e o combate travou-se à entrada da Judéia. Ele venceu, pôs Antígono em fuga e voltou a Jerusalém com tanta glória, que aqueles mesmos que antes não o estimavam, procuravam a sua amizade, e a isso foram um tanto mais levados quanto virão-no contrair aliança com seu rei estimado por ele. Tendo antes desposado uma mulher de sua nação de nome Dóris, que era de família nobre, e da qual tivera Antípatro, ele devia então desposar Mariana, filha de Alexandre, filho de Aristóbulo II, e de Alexandra, filha de Hircano.
Mas quando depois da morte de Cássio, acontecida perto de Félix, Augusto voltou à Itália e Antônio veio à Ásia, onde os embaixadores de diversas cidades foram encontrá-lo. Na Bitínia, os maiorais de Jerusalém também para lá se dirigiram e acusaram, perante ele, a Fazael e a Herodes de terem usurpado, à força, toda a autoridade e de deixar a Hircano apenas um nome de rei. Herodes lá estava também conquistou a Antônio, de tal modo, por uma grande soma de dinheiro, que ele não quis nem escutar seus inimigos. Assim eles regressaram sem nada ter feito. 51. Quando Antônio estava em Dafne, que é um arrabalde de Antioquia, e já tinha sido conquistado ao amor de Cleópatra, sendo os principais judeus foram ainda procurá-lo para acusar uma segunda vez a Fazael e Herodes, e escolheram para isso os mais ilustres e os mais eloquentes dentre eles. Messala tomou a defesa dos dois irmãos e foi ajudado por Hircano. Antônio, depois de os ter ouvido a ambos, perguntou a Hircano qual desses dois partidos era capaz de governar melhor. Ele respondeu-lhe que era o dos dois irmãos, e Antônio sentiu muita alegria com isso, porque Antípatro, o pai deles, o tinha recebido muito bem em sua casa, quando Gabínio fazia a guerra na Judéia. Assim ele os constituiu tetrarcas dos judeus e confiou-lhes a direção dos negócios. Os embaixadores, mandados contra eles, demonstraram grande descontentamento e ele mandou prender 15 deles e pouco faltou que não os mandasse matar. Despediu os outros, depois de os ter maltratado bastante. Os de Jerusalém ficaram tão ofendidos com esse proceder que em vez de serem enviados, mandaram 1000 procurá-lo em Tiro, onde se preparava para ir a Jerusalém. Antônio, irritado com a murmuração e com as queixas, ordenou aos magistrados da cidade que mandassem matar aos que pudessem agarrar e mantivessem, em tudo o que dependia deles, os que ele havia constituído, tetrarcas. Herodes e Hircano, tendo sabido, foram procurar os embaixadores, que estavam passeando perto do porto, para exortá-los a não serem causa da própria ruína e a não envolver seu país numa guerra, obstinando-se nesse empreendimento. Mas em vez de se aproveitarem do aviso tão sensato, eles se irritaram ainda mais, e Antônio ficou de tal modo encolerizado que mandou seus soldados, os quais mataram a vários e feriram a outros. Hircano mandou enterrar os mortos e curar os feridos, sem que nada fosse capaz de acalmar o espírito dos outros, e sua obstinação foi causa de que Antônio fizesse morrer os que retinha na prisão. Capítulo 11. Antígono, ajudado pelos partos, cerca inutilmente Fazael e Herodes no palácio de Jerusalém. Hircano e Fazael deixam-se persuadir, e vão procurar Barzafarnes, general do exército dos partos, que os faz prisioneiros e manda soldados a Jerusalém para prender Herodes. Ele se retira de noite. É atacado em caminho e sempre leva vantagem. Fazael mata-se. Ingratidão do rei dos árabes para com Herodes, que vai a Roma, onde é declarado rei da Judéia. Este registro também se encontra no livro 14, capítulos 23, 24, 25 e 26, Antiguidades Judaicas, parte 1, 52. 2 anos depois, quando Barzafarnes, um dos maiorais entre os partos, governava a Síria, com Pacoro, filho do seu rei, Lisânias, que tinha substituído a Ptolomeu, seu pai, filho de Mineu, prometeu-lhe 1000 talentos e 500 mulheres para derrubar Hircano do trono e lá colocar Antígono. Assim, puseram-se em campo. Pacoro marchou pela costa marítima, e Barzafarnes, pelo centro. Os de Ptolemaida e de Sidom abriram as portas a Pacoro, mas os de Tiro recusaram-se a recebê-lo. Mandou então a ele, na Judéia, um corpo de cavalaria, comandado por seu grão-mordomo, de nome Pacoro, como ele, para explorar o país, e ordenou-lhe que agisse em união com Antígono. A maior parte dos judeus que moravam no Monte Carmelo foi logo procurar Antígono para fazer tudo o que lhes ordenasse, e ele mandou-lhes que se apoderassem daquela parte do país que tem o nome de Druma. Ali se travou um combate no qual eles tiveram vantagem, e depois de ter posto os inimigos em fuga e se fortificado com um número maior de homens, marcharam logo para Jerusalém, avançando até o palácio real. Fazael e Herodes receberam-nos com muita energia e tendo-os repelido, depois de um grande combate que se travou perto do mercado, obrigou-os a se refugiar no templo.
Herodes colocou em seguida uma guarda de 60 homens nas casas vizinhas, mas o povo, incitado pelo ódio contra os dois irmãos, incendiou as casas. Herodes não tardou muito em se vingar. Atacou os inimigos, matando um grande número deles. Não se passava um só dia em que não se travassem escaramuças. A festa a que chamam de Pentecostes aproximava-se, e toda a cidade e os arredores do templo estavam repletos de pessoas que vinham de todas as partes para celebrar a festa. A maior parte dos homens estava armada. Fazael defendia as muralhas, e Herodes, o palácio, com um pequeno número de soldados. Ele fez uma arremetida tão forte do lado do norte, contra os que estavam nos arredores, e tendo surpreendido, matou vários, pôs o restante em fuga e os obrigou a se refugiar na cidade, no templo ou atrás das defesas que estavam próximas. No grego lemos Hircano e Fazael, mas devemos aceitar que seja Herodes e não Hircano, como se poderá ver no livro 14, capítulo 24, número 607, Antiguidades Judaicas, parte 1.